Olá, queridos, Deus abençoe a sua vida, a minha. Estaremos falando de um assunto que é gratificante. Eu digo que é muito bom ser mãe. Eu digo também que talvez o pai também deve, quando fala do seu filho, vem risos, vem alegria, vem contentamento. É muito bom. É muito bom ter filhos. Filhos é bênção, filho é herança, filho é presente. Louvado seja o nome do Senhor. E o assunto que nós estaremos falando hoje é o que a Bíblia, que é o nosso manual, que é aquilo que nos ensina, a palavra de Deus, que nos ensina a andar em retidão. O que a Bíblia diz sobre a educação dos nossos filhos? Deus nos deu um presente nas mãos. E devemos cuidar com todo zelo, com todo amor. E muitas vezes a gente tenta querer dar o melhor para o nosso filho. Mas eu digo, com experiência própria, tendo um filho de 22 anos e uma filha de 6 anos, que o melhor presente que a gente pode dar para o nosso filho é educá-lo de acordo com os princípios bíblicos. Porque assim faremos dos nossos filhos seres humanos adultos equilibrados e felizes. Então, que o Senhor Jesus, querido, possa ministrar no seu coração, assim como ministrou no meu. Porque as passagens bíblicas que eu estarei ressaltando aqui foram várias passagens bíblicas que me ajudou muito a criar um jovem de 22 anos hoje e uma menina de 6 anos, que são totalmente diferentes. E muitas vezes, meu Deus, porque dá certo com um e não tá dando certo com o outro. E são personalidades totalmente diferentes. Mas a palavra do Senhor, ela nos ajuda muito, ela nos dá direção, ela nos dá sabedoria. Então que você também possa ser abençoado em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A criança alegra a casa. A criança estimula em nós o nosso melhor. É muito bom ter uma casa com criança. Uma casa com criança não é uma casa triste, porque ela transborda alegria. E eu vejo, às vezes, muitos casais, quando seus filhos estão adultos, casam, vão embora, e os casais, às vezes, ficam meio tristes, a casa parece que tá meio parada, porque criança é isso. Criança é tudo de bom, não é? E adolescente também, jovem também, filho é herança. E é isso que eu quero compartilhar com você, uma passagem que está lá em Jó, capítulo 33, verso 4, diz assim: O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Essa passagem, ela ressalta algo de suma importância para mim e para você. Que os nossos filhos estão diante de nós para educá-los, porque Deus permitiu e Deus deu os nossos filhos. Querido, é maravilhoso demais entendermos que Deus nos confiou para amar e educar os nossos filhos. Os nossos filhos, querido, só veio ao mundo por permissão de Deus. Olha que maravilhoso. Olha como é tremendo você receber essa dádiva, esse presente. E demonstra aqui em Jó 33:4 que é o Espírito de Deus e a inspiração do Todo-Poderoso é que dá vida. Então, toda vez que você olhar agora para o seu filho, para a sua filhinha, você vai falar assim: Senhor, obrigada. Porque pela dádiva de ser mãe, pela dádiva de ser pai, ou até pela dádiva de ser vó, avô, porque tem vovó que cuida do seu netinho, como mamãe e vovô. E até aquela que não pode gerar, ela é mãe de coração e ela é mãe também. Então, bem-vindo a esse mundo que é maravilhoso, que cansa, que estressa, mas é surreal. Só quem vivencia é que sabe. E você que ainda não é mamãe nem papai, querido, calma, Jesus vai te abençoar. Que você possa, querido, ser abençoado com esse presente. Mas eu quero continuar aqui dizendo aqui em Salmo 127, verso 3, que diz assim: Eles são herança do Senhor. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. A Bíblia fala que os nossos filhos amados, queridos, preciosos são herança. E o que é herança, querido? É um bem transmitido. É um bem, é uma dádiva que Deus te deu. Olha, então a gente tem que parar para refletir. É um presente que nós temos que cuidar com muito zelo e com muito amor. E qual é a melhor forma da gente cuidar desse presente?
para que a gente quase não venha errar, se pode dizer assim. Não vou dizer para você que a gente não vai errar, porque a gente somos seres imperfeitos, mas a probabilidade de errar menos em confiarmos na palavra do Senhor, em seguir os conselhos do Senhor, é menor. Fazer desse ser humano pequenininho agora, ou talvez já está na fase da infância, ou talvez na adolescência, ou talvez já é um jovem e uma jovem moça. Mas são filhos, ou talvez já está até casado, mas continua sendo filho. Coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom, é muito bom. É muito bom. Filho é tudo de bom. Mas, para que esse filho possa ser bênção para nós, bênção para si próprio também quando crescer e para outros que estiverem à sua volta, nós temos que discipliná-lo. Discipliná-lo com amor, mas discipliná-lo. E a Bíblia fala que quando a gente disciplina é para o próprio bem do nosso filho. Então a gente tem que encarar a disciplina de papai e de mamãe para com o seu filho como atitude de amor. E essa disciplina eu destaquei em 2 pontos. Primeiro, controle e depois instrução. Controle. Controle, querido, é a fase que determina o direito dos pais de governar a vontade da criança. É aquela fase que a criança não sabe discernir entre o certo e o errado, ela não sabe distinguir. Então, cabe a nós, pais, dirigir as nossas crianças para que elas possam tomar escolhas, atitudes certas. Então, nesse momento, nessa fase, da infância da criança, ela não tem capacidade de saber escolher, de ser livre nas suas decisões. Então, cabe a nós controlá-la e ensiná-la para que ela possa aprender e crescer e amadurecer para que quando ela estiver numa fase adulta, ela fazer boas escolhas. Ou até na parte da juventude também. Em Colossenses capítulo 3, verso 20, diz assim: filhos, em tudo obedeçam seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Eu usava muito, querido, essa passagem para o meu filho quando ele estava na parte da adolescência para a juventude, porque agora já é um jovem, um homem, né? Já é um homem. Eu lia muito essa passagem para ele, porque geralmente quando chega na parte da adolescência, né, um processo difícil, tanto para o homem como para a mulher, é um processo de transição, que ele ainda está se conhecendo, que ele ainda está sendo aceito, tanto ali no seu grupo ali, como para si mesmo, se conhecendo. E geralmente essa fase ela não gosta de seguir muita ordem, ela não gosta muito de obedecer. E quando a gente mostra, querido, que aquele que obedece o seu papai e sua mamãe, isso agrada ao Senhor. E quando a gente vai amadurecendo na mente dos nossos filhos, quem é Deus, que é um Deus bom, que é um Deus que o ama, que é um Deus que nunca vai abandoná-lo, que vai estar sempre perto dele, o ajudando. E que esse Deus, que é maravilhoso, poderoso, tremendo, fiel, se agrada dele quando ele obedece o seu pai e sua mãe. Então, em muitos momentos, quando eu via certas atitudes de rebeldia, eu fazia o culto devocional, a nossa família fazia o culto devocional com ele, e lia essa passagem, e ali a gente trabalhava. No momento eu ficava meio redio, meio, sabe, não querendo muito aceitar, mas aquilo ia amadurecendo, trabalhando em sua mente. Louvado seja o nome do Senhor. Então é palavra de Deus, amor e paciência, principalmente para a adolescência. Nós que temos filhos que já entendem o certo e o errado, é importante, querido, ensiná-los que Deus se agrada do filho que é obediente, conforme ressaltei. Aí a gente pode fazer também até uma analogia de Jesus, que foi fiel até a morte. Fiel a quem? Obediente a quem? Ao Pai. Ele não fazia a sua própria vontade, mas sim a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. É um exemplo assim máximo, né? É tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa também que é importante ressaltar, querido, que os nossos filhos só respeitam nossas palavras quando se tornam obedientes.
Então, primeira coisa, em questão de controle, ali na infância, eu falei da adolescência, mas eu volto agora para a infância. Primeira coisa que a gente tem que trabalhar ali naquela criança é sobre a obediência, porque quando nossos filhos vão crescendo e adquirem a fase da adolescência, ali da juventude, ele só irá nos obedecer, querido, se eles aprenderem a obediência lá no comecinho. O princípio da obediência. Eles só irão respeitar nossas palavras se eles forem jovens, adolescentes, que aprendeu a disciplina da obediência, o princípio, melhor dizendo, da obediência. Isso tem que ser trabalhado desde a infância. Assim, querido, nós voltamos o quê? O primeiro princípio. Tem um vídeo aí que eu ressaltei sobre o princípio da obediência. Engraçado que a gente está sempre trabalhando, nós pais, para com os nossos filhos e sempre fazendo uma analogia de Deus para conosco, porque Deus é o nosso Pai. E se você for lá ver nos primeiros capítulos de Gênesis, lá no capítulo 2 de Gênesis, versos 16 e 17, você vai ver que Deus começa a trabalhar o primeiro princípio, que é da obediência com Adão. De toda a árvore, Adão, você pode comer, mas da árvore do bem e do mal, essa você não pode comer. Exercitando em Adão a obediência, trabalhando primariamente a obediência. Então, querido, a gente entende que a gente já tem que ir logo de início trabalhar a obediência para que a gente venha aplicar outros princípios na vida dos nossos filhos e com isso vai entrando nele, no seu caráter, sendo trabalhado o seu caráter de forma mais fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, as crianças, elas não aceitarão. A gente tem que entender algo, que para ele ou ela te obedecer, em ouvir os seus conselhos, as suas palavras, é necessário você ensinar a obediência. Aí tem pessoas que falam assim, meu Deus, mas e agora? Meu filho já é adolescente. Meu filho já tá saindo da adolescência e indo para a juventude. Aí você tem que exercitar muito o amor. Você tem que chegar com jeitinho, ir trabalhando nele a palavra de Deus, exercitar dentro do seu lar o culto no lar, porque é de suma importância que muitas coisas no qual os meus filhos eles colocam, ressaltam e colocam para fora, se pode dizer assim, é ali no culto, é ali no devocional com a família, na hora que a gente está ministrando a palavra, na hora que a gente está mostrando para os nossos filhos que nós também somos seres que precisamos de ajuda do nosso papai e por isso nós estamos ali lendo a palavra para aprender sabedoria, orando para pedir ajuda e ali os nossos filhos vão vendo que a gente precisa de conselho e ali eles começam a se abrir. E muitos momentos ali no decorrer, ali no término daquele culto devocional, meu filho já ressaltou muitas frustrações, muitas coisas que ele queria agir de forma ríspida com seus colegas de escola, quando era ali antes do segundo grau, ali antigamente era ginásio, porque eu tô meio idosa, né? Não é mais ginásio, ali no ensino fundamental, no caso ali, né? Então, muita coisa que ele que tava trabalhando na mente dele para ele agir de forma errada, ele foi se abrindo ali naquele culto devocional. Então eu recomendo você, principalmente que tem filho, aplique isso dentro do seu lar. Você não precisa ficar horas, entendeu? Pode ser uma coisa bem simples, de você simplesmente fazer uma oração, ler um versículo bíblico ou dois, o que Deus ministrar no seu coração, e ali você explana o que você entendeu e você abre a oportunidade para outros da sua família querer ressaltar algo, tá bom? E você vai ver como Deus vai ministrando no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Outro tópico que eu quero falar rapidamente, que eu não quero me estender hoje, é sobre a instrução. Então, nós falamos sobre o controle, que é uma parte da disciplina de nós pais para com os nossos filhos, e agora a parte da instrução. As crianças não aceitarão as instruções, nos casos, conselhos, daquelas pessoas que elas não respeitam. Então, querido, primeira coisa que a gente viu, que a gente tem que trabalhar na vida dos nossos filhos, é ensiná-los a obediência. Depois da obediência, eles vão passar o quê?
a ser instruído por nós, porque eles vão o quê? Ouvir os nossos conselhos. Mas em relação à instrução de um dos pontos da disciplina, eles só irão ouvir as nossas instruções se eles nos respeitarem. Então é outro ponto que eu quero ressaltar aqui, que você papai, você mamãe, você vovó, você vovô, eu gosto sempre de ressaltar isso, porque às vezes a mamãe e o papai trabalham direto e a criança fica com os avós, é necessário a gente ensinar a criança o respeito para com o mais velho, para com o papai, para com a mamãe, para com aquele que cuida dele. Muitos pais, talvez, querido, eles não considerem a si mesmo digno de honra para com seus filhos, mas ainda assim ocupam a posição dada por Deus, de governante sobre os seus filhos. Eles podem se sentir incultos ou fracassados em qualquer área da vida, mas como pais devem ser respeitados. Resumindo em poucas palavras, em decorrente de algumas atitudes de papai e de mamãe, que talvez trouxe certos desapontamentos para com os filhos, ou você agiu, papai ou mamãe, de forma que trouxe tristeza para o seu filho, e devido a certos comportamentos teus, você acha que você não é digna que os seus filhos venham te respeitar. Mas eu quero te dizer neste dia, baseado na palavra de Deus, que Deus colocou você como papai, como mamãe dessa criança, e essa criança tem que te respeitar, independente da dor ou da tristeza que você talvez tenha causado em decorrente de certas atitudes erradas. E quando eu falo de respeitar, é em questão de a criança ouvir suas instruções. É claro, abre um parênteses aí, eu não estou falando de certas aberrações de pai ou mãe que distratam as crianças, que trata a criança não como seu filho, mas como um objeto. Em questão de vários parâmetros que eu não quero entrar nesses assuntos, mas em questão de maus tratos, em questão de abuso, não em questão nessa área, mas em questão de você ter feito certas coisas que talvez você acha que você não é digna de repreender o seu filho. Deus te deu essa autoridade. Então que você venha entender, querido, que essa honra é sua, tá? E você tem que ensinar, querido, aos seus filhos a te respeitarem. Efésios capítulo 6, do 2 ao 3, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Principalmente esse versículo aqui, ele é muito bom para a juventude, né? Para a adolescência, mostrando, querido, que esse é um mandamento. O filho obedeceu o papai e a mamãe. E esse mandamento, ele adquire o quê? Ele adquire uma promessa da vida daquela pessoa se prolongar na terra, porque tudo corra bem com você e tem uma longa vida sobre a terra. Então você que é filho e quer viver muitos e muitos anos, louvado seja o nome do Senhor, honre os seus pais. Também quero ressaltar o verso 4 de Efésios mesmo, 6, verso 4, diz assim, que eu quero ressaltar algo também de suma importância. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é admoestação? É observação crítica, com o intuito de censurar. Então, além de nós disciplinarmos os nossos filhos, nós temos que estar observando suas atitudes, né? Observando a sua fala, para que a gente possa também disciplinar e censurar aquilo que a gente sabe, baseado na palavra de Deus, baseado nas nossas experiências, que está errado. Porque é um ser que está em desenvolvimento, é um ser que está crescendo, amadurecendo. E muitas vezes eles pensam que sabe mais do que a gente. Mas a gente tem que fazer com que eles venham ter o pezinho no chão, fazê-los entender que essa autoridade foi dada a nós pais e que eles têm que nos respeitar e aprender a nos ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos disciplinar com amor, tá? Porque o amor, ele é longânimo. O amor, ele não se ira.
Porque às vezes a gente vê papai e mamãe perdendo o controle. Mas a Bíblia também ensina que devemos disciplinar os nossos filhos com vara. Eu vou chegar lá, já estou terminando, tá bom? Mas é sempre com amor. Sempre com empatia, sempre tentar entender o momento, a fase que o nosso filho está vivendo. Às vezes a gente fala assim, ai, a criança está estressada. Criança não tem que ficar estressada, criança não paga conta, criança não tem que trabalhar, mas criança também tem um mundinho dela. Criança também tem um momento que talvez ela não acorda muito bem. Criança também tem um momento que ela tá triste, que ela tá precisando de um abraço, que ela tá precisando de um afago, que ela tá precisando de uma oração. Criança tem um momento que ela tá precisando que você simplesmente a escute. Criança também tem as suas frustrações, tem os seus medos, tem as suas inseguranças. E nós também temos que olhar para os nossos filhos com empatia. Louvado seja o nome do Senhor. Para o próprio bem da criança, ela deve aprender a diferenciar o certo do errado. Foi ressaltado isso no começo, como a gente deve fazer, que é o momento do controle dos pais. Assim, como desenvolver o autocontrole acima de sua natureza egoísta? É importante a gente ressaltar para os nossos filhos também que ele possui uma natureza pecaminosa e que essa natureza ela sempre vai limitar contra o espírito. É claro, quando os nossos filhos tiverem um entendimento para isso. E que ele tem que estar sempre aberto a ouvir conselhos, principalmente dos mais velhos, que tem maturidade, que tem vivência de vida, para que ele possa alcançar êxito na vida. Provérbios capítulo 29, verso 15 diz assim: a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Vou repetir. A criança entregue a si mesma, escolhendo, tendo as suas próprias vontades, não tendo controle, tendo totalmente liberdade, ela envergonha a sua mãe. E Provérbios capítulo 23, verso 13 diz assim: não deixe a criança sem disciplina, porque se você castigar com a vara, ela não morrerá. Pelo contrário, querido, ela produzirá muitos frutos e vai te trazer alegria, contentamento, regozijo, e você vai se orgulhar de ser mãe, de ser papai, de ser vovó e vovô, desse adulto que agora está frutificando tudo aquilo que você plantou lá no comecinho. Para você, querido, fazer um adulto abençoador, um adulto equilibrado, um adulto que venha trazer muitos frutos, leva aproximadamente os 19 anos, que é a fase que ele começa, a desabrochar. Que ele passa daquela fase onde ele começa a se conhecer e indo para a fase adulta. E que o Senhor Jesus possa te abençoar, que você não venha desistir de trabalhar na vida do seu filho. Que você não venha desistir, querido, de você ensinar valores eternos e divinos que vai fazer do seu filho e da sua filha homens e mulheres de valor. Pessoas que irão abençoar outros. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe agora para o seu filho, querido, e comece a profetizar para ele e para ela. Fala: filho, você é uma bênção. Filha, você é uma bênção. Eles têm que acreditar que eles são presentes de Deus e que eles são bênção. E que o Senhor Jesus te abençoe. E que você possa desfrutar desse momento único de ser mamãe, de ser papai, de ser vovó, de ser vovô. Porque passa muito rápido. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Invista no seu filho. E até a próxima.